Abra sua Bíblia ou acesse o texto bíblico no seu celular. O texto é Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. É nossa intenção terminar hoje o capítulo 1. Hoje seria então a quarta reflexão de 30 que faremos só sobre a carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 1, a partir do versículo 18, ali Paulo aborda a terrível questão da idolatria e da depravação das pessoas sem Deus. Ele faz uma análise muito própria dessa situação. Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Como é um texto um pouquinho longo, os irmãos podem ficar sentados, mas ainda assim atentos à palavra de Deus, que diz assim: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, ou tolos, ou insensatos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Vamos orar.
Eterno Senhor Deus, nosso Pai, Senhor querido, amado, diante da clareza da Tua palavra, nós pedimos nesta hora a Tua misericórdia sobre os nossos pensamentos, para que eles se voltem para Ti, a misericórdia sobre nossos corações, para que sejam alcançados pela Tua palavra, e a misericórdia sobre todos nós, para que Jesus seja glorificado com a palavra que vem em seguida. Fala, pois, aos nossos corações. Abençoa aqueles que nos acompanham também de longe pela internet, pelo rádio, que a eles se dê também a compreensão da Tua palavra, que a eles também se dê a tradução da Tua palavra e que eles possam absorvê-la e observá-la. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, pode-se dizer o que se quiser dizer sobre o pecado, mas o consenso é que o pecado avilta e arruína, corrói e corrompe, deprava e degrada, perverte e humilha a pessoa que caia nas suas garras. É assim o pecado. Talvez a doutrina mais bem documentada de qualquer outra. Basta abrir o jornal de hoje, basta abrir o jornal de amanhã, basta ouvir um noticiário qualquer e você vai ficar apavorado e vai pensar, puxa vida, mas só falam tragédia? Por que tanta coisa ruim acontecendo? A explicação está aqui em Romanos capítulo 1, de 18 a 32. Um teólogo norte-americano chamado Richard Niebuhr, filho de alemão, mas desenvolveu a sua teologia nos Estados Unidos, ele definiu o pecado como, abre aspas, o lado anárquico, demoníaco e primitivo da conduta coletiva humana, fecha aspas. É o lado anárquico, demoníaco e primitivo da conduta coletiva humana. O que você sabe sobre o pecado? E o que você sabe sobre o pecado, você aprendeu onde? Nós temos este livro que nos orienta. A Bíblia é o manual. A Bíblia é o manual que nos ajuda a identificar o pecado e nos ajuda também a combatê-lo. Identificar o pecado e combatê-lo a partir da nossa própria existência, da nossa própria vida. A Bíblia, meus irmãos, é o livro mais sincero que nós possamos conhecer, que nos vai falar sobre a essência, sobre a existência do pecado. E ela vai fazer isso sem sofismar, sem sofisticar, sem tergiversar, sem disfarçar. Ela não vai dourar a pílula, não vai colocar um revestimento cor-de-rosa no nosso conceito de pecado. A Bíblia vai descrever o pecado como ele é. E você ouviu aqui, só na leitura que eu fiz, você já sentiu que Paulo pega pesado. Que Paulo não manda recado atravessado. Ele fala claramente da nossa condição de pecadores. A Bíblia é clara, é sincera, é direta sobre a existência do pecado. E o que ela nos ensina sobre o pecado? A primeira coisa, ela ensina que o pecado é objeto da ira de Deus. O pecado é objeto da ira de Deus, e isso está claro logo no primeiro versículo que lemos, versículo 18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. A ira de Deus. Eis aqui um conceito nada simpático, nada popular. Ninguém quer conhecer a ira de Deus, pelo contrário,
nós queremos evitá-la, e para evitá-la nós precisamos de Jesus. A ira de Deus se revela do céu. Ora, se revela do céu, então é uma ira santa, diferentemente das nossas iras. A nossa ira pessoal, ela pode se tornar pecaminosa muitas vezes, mas a de Deus não. A de Deus é santa, porque procede de Deus e procede do céu, e tudo aquilo que procede de Deus é santo. Eu tenho aqui algumas observações a fazer sobre a ira de Deus. A primeira é que Deus se ira contra o pecado porque Ele é um Deus totalmente santo. É por isso que Ele se ira contra o pecado. O seu caráter não aceita o pecado. Irmãos, se Deus não irasse contra o pecado, nós teríamos todas as razões para duvidar, não apenas da santidade dele, de Deus, mas de toda a sua personalidade. Se ele não se irasse com o pecado, significaria que ele compactuaria com o pecado, significaria que ele faria aliança com o pecado, que ele passaria a mão na cabeça do pecador, dizendo: não foi nada não, está tudo bem. Mas Deus não passa a mão em cima do nosso pecado. Ele pode fazer um carinho no pecador, e ele é amoroso para com o pecador, mas para com o pecado Deus é implacável. Deus se ira também contra o pecado porque Ele conhece, mais do que ninguém, as reais consequências do pecado. Tem muita gente que acha que pecado é uma coisa sem importância, sem relevância. Não precisamos dar esse enfoque todo no pecado, mas é só olhar para a cruz. Olhe para a cruz e você vai ver o que o pecado faz. Ele fez isso com Jesus. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Então não é brincadeira. Não é brincadeira, não é coisinha de somenos, coisa sem importância de jeito nenhum. E o apóstolo Paulo mais à frente vai dizer: o salário do pecado é a morte. E no último versículo que lemos aqui, no 32, ele diz: os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte, os que praticam essas coisas. Então Deus pega pesado contra o pecado. A gravidade do pecado se deduz do fato de que Deus precisou pagar um altíssimo preço para nos restaurar, para nos perdoar, para nos restaurar, para nos dar uma vida nova, para nos dar a salvação. Foi preciso que o seu filho fosse morto na cruz. Então olhe para a cruz sempre que você achar que o seu pecado não tem importância nenhuma, que o seu pecado é um pecadinho de nada. Foi tanto sofrimento que na cruz do Calvário, Jesus chegou a exclamar aquele salmo terrível, que é o Salmo 22, e que começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus desamparou Jesus na cruz? Porque naquele instante Jesus assumia, como o Cordeiro de Deus, todo o pecado do mundo. E em assumindo o pecado do mundo, ele se faz antagônico do próprio Pai. O Pai vira-lhe o rosto, porque é a força do pecado que está concentrada em Jesus. Mas além de o pecado ser objeto da ira de Deus, o texto também nos ensina, nos versículos seguintes, que o pecado em nós é indesculpável. Indesculpável. E aqui nós temos os versículos 19 e 20 dizendo: o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Aqui Paulo está falando que a revelação, o que nós conhecemos de Deus, não é porque nós fizemos cálculos ou exercícios filosóficos e chegamos à conclusão de que Deus é isso. Não, é Deus mesmo quem manifestou para nós. Ele que abriu o véu, Ele tirou o véu e revelou-se a nós como Ele é. Então, o que se pode conhecer de Deus, nós conhecemos porque Deus mesmo decidiu revelar isso a nós, diz o versículo 19. 20, pois os seus atributos invisíveis,
atributos invisíveis, sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, o seu amor, seus atributos invisíveis, seu eterno poder, a sua divindade, diz Paulo, são vistos claramente. Mas vistos onde? Como? Onde está essa vitrine que eu não vejo? Ele vai dizer onde. São vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas. Para aqui. As coisas criadas falam de Deus. É muito interessante isso, irmãos, porque nenhum pecador poderá um dia se apresentar diante do trono de Deus alegando que não sabia o que estava acontecendo com a sua alma. Não vai poder, porque Deus já mostrou para a gente, e Ele mostra para a gente usando algumas linguagens. Por exemplo, a linguagem das Escrituras. A cada vez que eu compulso este livro, a cada vez que eu leio, eu descubro como Deus é, e como Deus trata o pecado, e como Deus trata o seu filho, como Deus trata os seus filhos. Eu descubro aqui. Então esse livro me revela a presença de Deus, como Deus é, a essência de Deus, Ele me revela. Mas não só Ele, há um outro livro chamado o livro da natureza. Esse livro também revela a você e a mim quem Deus é. Revela para a gente o sol. O sol nos mostra quem Deus é. Você consegue encarar o sol? Acho que todo menino bobo, que nem eu era, a gente tentava encarar o sol, né? Daí a pouco tirava e ficava tonto, não sabia mais para que lado que estava indo. O sol é apenas uma criatura do Criador poderoso. E se você acha, já viu alguém mandar alguma aeronave rumo ao sol? Aí vem aquela piada, né, que num certo país aí, que eu não vou dizer qual, os cientistas resolveram mandar uma nave para o sol. Mas rapaz, vai destruir tudo, vai se queimar. Não, mas a gente manda de noite. É num certo país, mas eu vou deixar para lá, isso não vale a pena. Mas olhando para o sol, você vai descobrir, tem alguém mais poderoso do que o sol. Olhando para a lua, com toda a beleza da lua, com toda a poesia da lua, você vai admitir, existe alguém mais poderoso que criou essa coisa bela, que é a lua cheia, tipo queijo Minas no céu. Olhando para as estrelas, tentando contar as estrelas. Quantas estrelas há no mundo hoje? Os cientistas não têm a menor ideia, já perderam a conta. Bilhões e bilhões e bilhões, e a cada vez, cada telescópio que eles inventam, descobre mais estrelas ainda. É um mundo imenso, imenso, e essa imensidão toda fala de um Criador maravilhoso. E o mar com as suas ondas, o mar com a sua profundidade, o mar com a sua variedade, o mar me fala de um Criador Todo-Poderoso. E as flores e os pássaros, meus amigos, não há dúvida, o Criador deixou rastos que, se fielmente seguidos, vão nos levar aos portões da presença majestosa de Deus. Rastos deixados pelo Criador, que, se seguidos, vão nos levar aos portões maravilhosos da sua presença. E mais, e os córregos correndo para os rios rumando para o mar, e o mar que nunca se enche, e as cascatas despencando nos penhascos, e a dança do beija-flor, e o chorinho do bebê, tanta coisa linda neste mundo, tanta poesia neste mundo. Você está cercado, você está ilhado de muita poesia produzida pelo poeta maior, pelo nosso Criador. É tanta evidência da presença de Deus, que no livro O Nome da Rosa, Humberto Eco colocou esta frase:
todo o universo é como um livro escrito pelo dedo de Deus. Todo o universo é como um livro escrito pelo dedo de Deus, em que cada coisa nos fala da imensa bondade do seu Criador. Cada coisa nos fala da imensa bondade do Criador. Foi por isso que no século XVIII, o grande pregador norte-americano Jonathan Edwards disse: a natureza é o maior evangelista que Deus tem. A natureza é o maior evangelista que Deus tem. E por isso, cada vez que o homem se distancia da natureza, mais e mais ele também se distancia do seu Criador. Ele se distancia da criação, se distancia da natureza, se distancia também do seu Criador. Então o homem é indesculpável, o pecado no homem é indesculpável, porque, como diz o verso 20, os atributos invisíveis, o eterno poder, a divindade, são vistos claramente, diz ele, claramente, desde a criação do mundo, não é de hoje, e são percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Quer dizer, não tem desculpa. Eu não sabia que o Criador dizia isso ou aquilo, não sabia que Ele queria que eu vivesse uma vida reta. Não sabia não? Pois devia saber. Em último lugar, o pecado se evidencia de múltiplas formas, e aqui eu queria parar um pouquinho, porque nós vamos pegar o texto maior aqui, que é do versículo 21 até o final do capítulo, até o 32. Do 21 ao 32, Paulo mostra algumas evidências da nossa pecaminosidade. Por exemplo, no versículos 21 e 22, ele mostra que o pecado se evidencia em forma de egolatria. Egolatria, o que é isso? Adoração do ego, adoração do eu, versículos 21 e 22, porque mesmo tendo conhecido a Deus, os homens não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, achando-se sábios, tornaram-se bobos, bobalhões, insensatos, loucos. Então, o homem foi criado, irmãos, foi criado para glorificar a Deus. Mas os homens aqui, versículo 21 diz que, mesmo tendo sido criados para glorificar a Deus e para a glória de Deus, os homens não o glorificaram como Deus. Evitaram isso, fugiram desse propósito e começaram a adorar o próprio eu. Em segundo lugar, no versículo 23, nós temos aqui a evidência da idolatria. Além da egolatria, temos também idolatria. Verso 23, substituíram a glória de Deus, a glória do Deus incorruptível, por imagens, veja você, semelhantes ao homem corruptível, imagens semelhantes às aves, passarinho. Tem gente adorando passarinho, desde o antigo Egito, lá onde os homens adoravam os pássaros também, não mudou nada, o homem continua o mesmo idólatra, adorando aos quadrúpedes. E olha, eu fico olhando aí a cidade, eu acho que isso não está muito longe de ser documentado, não. É muita gente adorando quadrúpedes, adorando cachorro, adorando gato, adorando bicho, qualquer outro bicho. Adorando, não estou dizendo só que tem uma estima forte por eles, não, porque isso é bom, faz bem para a nossa psique, segundo já foi descoberto. Mas o que eu estou falando é de adoração mesmo, de gente que quer morrer porque o cachorro morreu, de gente que quer fazer pontinhos, deixa para lá. Então, nós não podemos adorar ídolos. Fazer isso, irmãos, é substituir, diz o verso 23, substituir a glória do Deus incorruptível por imagens
semelhantes ao homem corruptível. Como é que pode trocar o incorruptível pelo corruptível? É um negócio muito mal feito, péssimo negócio. Mas tem mais. Um pensador inglês chamado C.S. Lewis diz assim: o homem que tenta diminuir a glória de Deus, recusando-se a adorá-lo, é como um lunático que deseja apagar o sol, escrevendo a palavra escuridão nas paredes da sua cela. O homem que tenta diminuir a glória de Deus, recusando-se a adorá-lo, é como um lunático, um louco, que deseja apagar o sol, escrevendo a palavra escuridão nas paredes da sua cela. Ou seja, é terrível ver como nós, os humanos, facilmente trocamos a glória do Deus incorruptível por imagens de homens corruptíveis, por homens, por pessoas, por ideias, por filosofias, por opções, enfim, de todo tipo. Não cometamos esse equívoco, irmãos. Adoremos ao Senhor somente. Nem as pessoas devem ser adoradas. Pessoa nenhuma deve ser adorada. Nem o Papa, nem o pastor, ninguém deve ser adorado. Só o Senhor Jesus merece realmente a nossa adoração. Terceiro lugar, pecado é evidente também em forma de egolatria e idolatria e também na antropolatria. Antropolatria, que é isso? Adoração do próprio homem, versículo 25. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira. Já começou errado. Substituir a verdade de Deus pela mentira. Olha que exercício infeliz. E adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Trocaram, fizeram a maior confusão, tiraram o Deus que merece adoração e é bendito eternamente, amém? E tiraram esse Deus e colocaram no lugar a criatura para ser adorada. Ou seja, o homem sendo adorado, antropolatria, pecado. É quando o homem é atacado pelo complexo de Deus, o homem acha que merece ser adorado. Mas tem mais. Em quarto lugar, Paulo vai dar mais versículos até para esse tipo de expressão do pecado. É a sexolatria. Sexolatria. Irmãos, nós vivemos numa sociedade desavergonhadamente sexólatra. E aqui os versículos 24 e 26 e 27 falam disso. 24. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual. Quando Deus viu o homem fazendo isso, tirando Deus do centro e colocando um homem no lugar, Deus falou: eu desisto. Eu vou deixar que eles façam o que eles quiserem. E está deixando até hoje. E os homens fazem isso. Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Você vai perguntar: Paulo, mas como é que as pessoas desonram os seus corpos entre si? Aí ele vai responder com os versículos 26 e 27. Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas. O desonrosa aqui é para lembrar a gente que há paixões honrosas. Há paixões que vale a pena cultivar. Mas a essas, ou dessas, a gente deve fugir. Deus os entregou a paixões desonrosas. Por quê? Até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Você vai pensar: então ele pegou pesado contra as mulheres. Paulo não gostava de mulheres. Peraí. Não se precipite em conclusões, porque o versículo 27 vai mostrar para você que não é só as mulheres. Os homens, da mesma maneira,
abandonando as relações naturais com a mulher. Porque se você for olhar Gênesis capítulo 2, você vai encontrar que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, os criou, de tal modo que até anatomicamente um completa o outro. São as relações naturais de que ele fala ali. Anatomicamente o homem completa a mulher e a mulher completa o homem, e vice-versa, não é? Mas aí o pecado faz os homens inventarem tanta história que eles acabam nas suas paixões desonrosas, abandonando as relações naturais, os homens com as mulheres. As mulheres começam a se inflamar, e substituem as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza, mulher com mulher. Estamos vendo isso hoje, cada vez mais deslavadamente na nossa sociedade. Eu sei que estas palavras são politicamente incorretas. Eu sei que no YouTube depois alguém vai colocar assim: esse pastor é homofóbico, esse pastor não gosta, não respeita. Eu não quero saber se sou homofóbico ou se não sou, eu quero saber o que a Bíblia está dizendo aqui, amigo. E está dizendo aqui que nós não podemos ceder. Mesmo que o Congresso Nacional passe uma lei dizendo: pastor, não pode mais falar sobre isso. Eu vou abrir a Bíblia, vou falar, pode me prender. Vocês vão me visitar depois na cadeia, por favor. Mesmo que o Supremo Tribunal Federal diga que isso não pode ser dito, a Bíblia está dizendo, e eu vou dizer a Bíblia até morrer. Não consigo entender como nós podemos nos calar diante desta descrição do apóstolo Paulo, que alguns, em entrevista de televisão, até já chamaram também de homossexual. Até o próprio, coitado. Então, o pecado da sexolatria, meus queridos irmãos, perversão sexual, tudo isso responde pela prostituição, pelo adultério, pelo homossexualismo, pela pedofilia, que daqui a pouco vão tentar legalizar, se já não estão tentando, pela pornografia, que é uma indústria bilionária, pela zoofilia. Eu li outro dia, irmão, que na Suécia estão tentando legalizar as relações sexuais entre proprietários de animais e seus animais. Querendo legalizar. É a zoofilia, típica dos cananeus, que foram destruídos por Deus por causa da sua perversão moral e espiritual. Necrofilia, até isso. Relações sexuais com os mortos. Relações sexuais com os mortos. Concebe isso? Você entende isso? Veja como a perversidade é capaz de produzir elementos os mais díspares e os mais estranhos que você puder imaginar. Mas tem mais uma coisa aqui. Os versículos finais, 28 a 32, vão mostrar para a gente, vão descrever para a gente um quadro de tanatolatria. Hein? Alô? Tanatolatria. Aí estou pegando do grego, a palavra thanatos quer dizer morte, e eu chego à conclusão, lendo isso aqui, que a nossa sociedade é uma sociedade que optou pela tanatolatria, ou seja, optou pela morte. É uma sociedade que adora a morte. É uma sociedade suicida. Suicida. A sociedade do pecado é uma sociedade suicida. Fez uma opção pela morte, mesmo sabendo, diz o verso 32, que Deus declara dignos de morte os que praticam essas coisas. Mesmo Deus declarando que as pessoas que fazem essas opções pelo pecado estão fazendo uma opção pela morte, mesmo assim, as pessoas não somente fazem essas coisas, como também as aprovam, ou aprovam os que as praticam. Resumindo, querem morrer. O salário do pecado é a morte, e as pessoas não estão se importando se essa for a punição pelos seus pecados. Que coisa triste, que coisa triste.
Por isso, Romanos 1, de 18 a 32, é um texto que eu confesso a você, eu não posso pregar todo domingo nisso não, porque é revoltante, é uma descrição clara da nossa tragédia, como nós fomos parar nesse fundo de poço que está aqui, como que a gente desceu tanto, o homem criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, crescei, multiplicai e enchei a terra, e a gente desce a esse ponto. Tenha a santíssima paciência. Não dá. Quero terminar, até o reloginho, quero terminar com uma história que eu li, de um sujeito que desembarcou no aeroporto internacional de Los Angeles. Desembarcou passando mal, aí chamaram o serviço médico, mas o homem foi piorando, o serviço médico do aeroporto não dava conta, ele acabou sendo levado para um hospital, e foi piorando, nem o hospital dava conta, e daqui a pouco o homem morreu. Fizeram uma autópsia ou necropsia, como alguns preferem, fizeram lá o exame pós-mortem, e o que descobriram foi que aquele homem, para tentar ganhar $500 mil, é muito dinheiro, eu não ganho isso por mês, nem você, $500 mil, $500 mil, para ganhar esse dinheiro, ele engoliu 11 saquinhos de cocaína, 11 pacotes de cocaína, engoliu, e eles estavam envolvidos numa sacola, num saquinho de borracha, e um desses saquinhos arrebentou, vazou cocaína, e o homem morreu de overdose. Tentando ganhar um dinheirinho, não é um dinheirinho, quem quer ganhar um dinheirinho vai trabalhar, honestamente, não vai fazer isso, mas ele tentou abraçar o mundo com as pernas, dar o golpe do baú, talvez a única viagem que ele fosse fazer na vida, mas teve a infelicidade desse saquinho se arrebentar e vazar e ele morrer. Meus amigos, a situação desse viajante é a situação do pecador. O pecador está correndo risco de vida. Se ele não se arrepender dos seus pecados, se ele não mudar de vida, se ele não sair de onde está, ele vai morrer, porque mais dia, menos dia, vai ser uma overdose. A overdose de pecado mata tanto quanto a overdose de cocaína. Corra para Jesus, seja salvo, rompa com a vida do pecado, faça um exercício espiritual, peça que o Senhor escrutine o seu coração, e em encontrando ali qualquer coisa que divirja da vontade dEle, peça que Ele tire, antes que isso arrebente dentro de você, e você morra de overdose. Vamos orar. Eterno, Deus nosso Pai, tem misericórdia de nós, terríveis pecadores, homens e mulheres, que se deixados sem o freio da Tua palavra, vão pecar escancaradamente. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia daqueles que nos acompanham pelo rádio, dá-lhes também o privilégio de conhecerem a Jesus e serem transformados por Ele. Os que nos estão acompanhando pelo computador, pela internet, pelo celular, pelo tablet, ó Deus, fala ao coração deles também nesta hora, que eles mudem posturas, que rompam com estruturas pecaminosas e sejam novas criaturas em Cristo, porque o Senhor Jesus, Teu Filho, pode nos dar uma vida nova, uma vida que odeie e por isso evite o pecado. É a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém.